Quero começar cumprimentando a todos, companheiros e companheiras que estão aqui da imprensa. Pedir desculpa pelo atraso, se é que teve, como eu não tenho relógio. Eu não sei se cheguei atrasado ou não. Devo ter chegado, porque eu tive 2 reuniões antes de vir aqui. Dizer para vocês que eu estava ouvindo a Gleice falar e... Engraçado, está fazendo hoje 1 ano e 11 meses que eu saí da Polícia Federal. Dia 8 de novembro de 2019, o mês que vem completa 2 anos que eu saí. E eu já não lembrava de coisas que você falou, porque eu acho que o que aconteceu comigo não pode e não faz parte do que eu quero discutir sobre o Brasil daqui para frente. Na verdade, o que eu esperava era uma coisa simples, que eu acho que não vai acontecer. Como a Operação Lava Jato teve encontro com todas as redações dos principais jornais do Brasil antes de começar a operação, teve reuniões com todas as redações das revistas antes de começar a operação. E visitou a Globo, a Bandeirantes, a SBT, a Record e outros meios de comunicação. E induziu a imprensa brasileira a esse erro histórico. Eu, na verdade, só esperava que um dia, aliás, o Noblar já escreveu isso 3 vezes, de que a imprensa pudesse reconhecer que foi enganada pela força-tarefa da Lava Jato, que foi induzida à mentira pelo Moro e que publicou apenas o que recebeu de informações. E muitas vezes, lamentavelmente, não levou em conta a defesa. Mas eu acho que quem está na briga que nós estamos para tentar reconstruir o Brasil deve fazer com que essas coisas, viu, Gleice, sejam as coisas do passado, que a gente esteja preparado para fazer o enfrentamento do debate, mas a gente precisa saber como é que a gente vai reconstruir esse país. Eu confesso a vocês que depois que eu deixei a presidência, dia 31 de dezembro de 2010, eu não esperava que o Brasil, 10 anos depois, fosse estar pior do que quando eu peguei o Brasil em 2003. Não esperava. Eu não esperava que a fome voltasse ao Brasil. Foi motivo de muito orgulho quando a ONU anunciou publicamente que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Foi motivo de muito orgulho quando nos Estados Unidos e na União Europeia, com a crise do Lehman Brothers, em 2008 e 2009, 100 milhões de pessoas perderam o emprego, e aqui no Brasil a gente estava criando 22 milhões de empregos formais com carteira profissional assinada. Foi com muito orgulho que a gente percebeu que o Brasil saiu da 12ª economia para a 6ª economia do mundo em 2008. Eu lembro que eu brincava com a França e com a Inglaterra que eles se preparassem, porque o Brasil ia correr atrás da Alemanha para que a gente virasse a 4ª economia do mundo. Foi com muito orgulho que a gente percebeu o reconhecimento das Nações Unidas quando utilizou o programa Luz para Todos para que a gente pudesse adotar como ensinamento de políticas públicas de governo para todo o continente africano. Foi com muito orgulho quando a ONU recomendou que o programa Bolsa Família, considerado o mais importante programa de inclusão social, fosse referência para todo o terceiro mundo. E é com muita tristeza que tudo o que nós conquistamos está sendo destruído. E começou a se destruir o respeito pelo salário mínimo, que foi criado em 1939 pelo Getúlio Vargas,
depois se destruir a CLT, que foi criada em 1943 pelo Getúlio Vargas, e depois do desmonte das indústrias, que era a base do desenvolvimento e crescimento brasileiro, criado pelo Getúlio de 50 a 54. É com muita tristeza que um país de 215 milhões de habitantes, com a riqueza que nós temos, seja no solo e no subsolo, seja a riqueza que encontramos, sabe, a 7.000 metros de profundidade com pré-sal, seja a riqueza da nossa floresta tropical, seja a riqueza dos nossos 12% de água de Rio Doce, tudo isso não vale nada na mão de alguém que nunca se preparou para governar nem o conjunto habitacional que mora, se ele fosse síndico. Não se preparou, não se preocupa em governar, porque nós vivemos um momento em que nós temos um governo que não sabe fazer outra coisa a não ser provocar, a não ser contar mentiras todo dia pelo fake news. E vocês sabem que já foi divulgado fartamente pela imprensa que a média de mentiras por dia que ele conta são 5. Esse país era levado em conta por toda a União Europeia, esse país era levado em conta por toda a América do Sul, América Latina, Caribe, por todo o continente africano. Esse país hoje, para que o nosso presidente receba um presidente da República, ele tem que mandar buscar um presidente de Guiné-Bissau, porque ninguém quer vir ao Brasil, ninguém quer recebê-lo no seu país. Isso é motivo de tristeza. No momento em que o povo brasileiro mais precisa de um presidente, o papel do presidente é exatamente esse. É como se fosse um grande chefe de família. É como se tivesse a responsabilidade de manter a família em paz, a família em harmonia, a família com esperança ele destrói. No dia 7 de setembro de manhã, ruge como um leão e no dia 8 de tarde, mia como um gatinho, pedindo perdão com medo de todas as atrocidades que ele tem cometido nesse país contra as instituições. E mais grave ainda, um presidente da República que nunca fez um gesto de solidariedade a uma única pessoa vítima do Covid, e muito menos aos familiares das 600.000 pessoas que já morreram. Não tem um gesto, não tem um carinho, não tem uma solidariedade, não tem uma visita a uma sala para dizer eu estou com vocês, estou preocupado com o nosso povo. Continua mentindo, continua tentando vender remédios ineficazes, continua fazendo propaganda contra a máscara, continua dizendo que o coronavírus não é o bicho-papão que a ciência diz que é, que a medicina diz que é, e continua sendo ironizado no mundo. Ele possivelmente tenha compartilhado com os milicianos dele que aquela foto dele comendo pizza em Nova York era uma coisa popular. O nosso presidente é tão popular que ele come pizza em pé no balcão de um bar, quando, na verdade, a fotografia quer dizer que ele é uma figura tão nefasta no de respeito ao ser humano, à democracia, e ao comportamento simbólico que um democrata e um humanista faz, que não teve um único restaurante que ousou recebê-lo para oferecer uma simples pizza. Então é nesse momento de vergonha, em que a gente vê a CPI denunciando todo dia, não sabemos se tudo vai ser provado na justiça, mas pelo que a gente tem acompanhado pela imprensa, também não sei se é tudo verdade, o que as pessoas falaram, mas é que você tinha uma quadrilha para mentir a respeito da venda de remédios ineficazes e para mentir a respeito da compra das vacinas. É esse país que nós estamos vendo
com 19 milhões de pessoas passando fome. E estudo mais profundo mostra que, além dos 16 que estão passando fome, sabe, de verdade, tem mais 116 milhões que estão vivendo um momento de insegurança alimentar, porque não conseguem consumir todas as calorias e as proteínas necessárias. Esse país, com 15% de desemprego, com 33 milhões de trabalhos intermitentes, em que o trabalhador não tem direito a praticamente nada, trabalhadores muitas vezes carregando comida nas costas para entregar na casa dos outros, sem ter os recursos para comer, trabalhador sem férias, trabalhador sem 13º salário, trabalhador sem nenhum programa de seguridade social, e durante muito tempo foi vendida a ideia que esse cidadão era um microempreendedor individual, dando um status que todos nós que trabalhamos em fábrica gostaríamos de ter. Eu, em 1965, entrei na Villares Iglesias para trabalhar como torneiro mecânico. Eu ainda não tinha completado 20 anos de idade. E o meu sonho, como é o sonho de qualquer trabalhador no mundo, é trabalhar por conta própria. Paulo Rocha sabe disso porque foi gráfico. O sonho de qualquer trabalhador, quem sabe até o sonho de todos os jornalistas, era ter o seu próprio meio de comunicação, ter o seu blog, ganhar o seu dinheiro sem precisar ter o editor para mandar ele fazer as coisas, alguém para vetar a matéria que ele publica. Ou seja, esse é um sonho natural. E esse sonho foi alimentado com a mentira de que as pessoas estavam perdendo seus direitos porque os microempreendedores, que tudo ia melhorar. É com muita tristeza que eu vejo as pessoas que criaram a ponte para o futuro para dar um golpe na presidenta Dilma Rousseff, as pessoas que prometeram acabar com a CLT, que ia melhorar a vida do trabalhador, não tem nenhuma explicação para o desastre da economia brasileira que nós temos hoje. Eu sou de um tempo em que a gente tinha empresários muito respeitáveis nesse país. Eu sou do tempo em que a indústria representava 30% do PIB brasileiro e não apenas 11% como hoje. Eu sou do tempo em que você tinha pessoas como Antônio Emílio de Moraes, Bardella, Renar Koch, o Grupo Villares, empresa, o Mindre na Metal Leve, eram empresários de grande envergadura que discutiam a indústria automobilística. Quando eu deixei a presidência, produzia 3.800.000 carros, está produzindo menos de 2 milhões agora. Ou seja, e qual é o símbolo do desenvolvimento hoje nesse país? Qual é o símbolo do crescimento econômico desse país? Esses dias eu vi o papel vexatório do grande empresário brasileiro chamado Velho da Van. É muito triste para um país com a vocação de desenvolvimento que tem o Brasil. Um país com o potencial de riqueza minerais que tem o Brasil. Um país que não tem contencioso internacional e, portanto, esse país mantinha relações extraordinárias. A gente não pode nunca esquecer. E você se lembra que quando eu era presidente, quando a gente chegou à exportação de 100 bilhões de dólares, a gente colocou um contêiner pendurado na frente do Ministério da Minas e Energia. Nós pegamos com menos de 100 e chegamos a 500 bilhões de dólares no fluxo de comércio exterior, mostrando o potencial extraordinário que tinha de crescimento desse país, para exportar commodities, mas também exportar produtos manufaturados de grande valor agregado, porque essa deve ser uma vocação. Nós vivemos um momento em que não se fala mais de política industrial, a palavra de desenvolvimento não existe mais, a palavra crescimento econômico não existe mais, a palavra distribuição de renda não existe mais, a palavra aumento de salário não existe mais. Nós vivemos um país onde tudo depende da sorte, do Deus dará. Porque o presidente fala que não entende nada de economia, que não entende nada de desenvolvimento, que não entende nada de ciência e tecnologia, que não entende nada de educação, porque está destruindo o ProUni, está destruindo o FIES, está destruindo tudo que nós investimos em ciência e tecnologia. E hoje eu fiquei sabendo que o dinheiro da ciência caiu mais um pouco e vai ter apenas 98 milhões. Significa que a possibilidade que a gente tinha de formar milhares de jovens, meninas e meninos no exterior, para que eles pudessem dar a este país competitividade internacional, qualidade
na produção desse país, essa gente está proibida de estudar. E, para terminar, hoje eu vi mais uma coisa patética do presidente, dizendo que é preciso preparar a nação, porque o ano que vem vai ter desabastecimento. E ele já encontrou o culpado, a China. Ele tem que saber que quase todos os produtos agrícolas, o feijão vai em 90 dias, o milho vai 18 meses, ou seja, ou 6 meses, ou seja, tudo você pode plantar em menos de um ano. Então, ao invés de ele falar que vai ter desabastecimento, ele deveria estar apresentando, junto com os produtores rurais desse país, junto com a Embrapa, um programa de aumento da produção agrícola nesse país, sobretudo daqueles produtos que são produzidos quase na sua maioria pelas propriedades de até 100 hectares, que é quem produz os alimentos que nós comemos nesse país. Não, e ele joga a culpa em cima do fertilizante. Talvez ninguém tenha dito para ele que foi desativada as indústrias de fertilizante que nós tínhamos nesse país, inclusive a fábrica de ureia que a gente estava criando em 3 Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, e a fábrica de amônia que a gente estava criando em Uberaba, em Minas Gerais. Tudo foi desativado e o que não tinha foi vendido, porque nunca levou em conta efetivamente essa questão agrícola com seriedade. Esse país que hoje ele, inclusive, encontrou um novo culpado para o aumento de gasolina. Agora é o Lula. O Lula é culpado pelo aumento da gasolina porque há 12 anos atrás eu resolvi fazer a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco. E eu só queria terminar dizendo, você sabe que não existe nenhuma razão para que o preço do combustível brasileiro e do óleo diesel e do gás seja internacionalizado. Nenhuma razão. Nós somos autossuficientes. Nós tínhamos refinarias de muita qualidade. Nós tínhamos construído os gasodutos necessários nesse país. Nós tínhamos melhorado a qualidade do nosso óleo diesel e da nossa gasolina. Nós saímos de 500 ppm para 50 ppm, que era um padrão europeu, e tudo isso foi desmontado. E foi dito que era preciso colocar o combustível com o preço do mercado internacional, porque, na verdade, é preciso atender aos interesses dos acionistas de Nova York, em detrimento aos consumidores e aos trabalhadores e ao povo brasileiro. Dito isso, eu quero dizer para vocês que nós estamos começando, daqui a 2 meses, um novo ano, um ano eleitoral, em que a gente vai poder brigar muito para que a gente possa consertar esse país. Esse país haverá de ter juízo suficiente para que, no dia das eleições, eleja alguém que respeita a democracia, que goste da democracia e que exercite a democracia nos seus atos cotidianos, seja quem quer que seja, alguém que tenha, no mínimo, sentimento, alguém que tenha um sentido de humanista, alguém que tenha um mínimo de solidariedade, alguém que pense um pouco com o coração e pense nesse país e pare de falar bobagem. Um homem não casa com a mulher e não pensa em construir família para falar bobagem. Um presidente não ganha as eleições para falar bobagem. Ele deveria fechar a boca e governar esse país, como tantos outros já governaram. Então, eu quero que vocês saibam que daqui para frente eu vou viajar muito esse país. Estou pedindo a Deus que a gente possa logo, logo ter uma recomendação da ciência para que a gente possa tirar a máscara, assim as pessoas poderão ver a minha beleza e ver que quando eu falo que tenho 76 anos de idade e energia de 30, é verdade, e me colocar à inteira disposição para as perguntas de vocês. Tá? Estou à inteira disposição para as perguntas. Por favor, pergunta o que quiserem, da forma que